Dentro do mundo dos investimentos, as criptomoedas elas ocupam hoje um lugar claro, em destaque. Seja porque amam, seja porque odeiam, muitos talvez odeiam porque não conhecem de repente. Isso é normal, porque elas são sinônimo de fazer muita gente milionário e mais rapidamente. Claro que essa situação ela está longe de ser realidade para a maioria dos investidores. Seja porque não sabem, que nem eu falei, como fazer isso, ou que fizeram de repente investimentos em momentos errados e viram seu dinheiro, ao invés de crescer rapidamente, derreter do dia para a noite. Mas aí você pode pensar, mas então não vale a pena? Aí que tá. Não foi isso exatamente que eu disse. Eu só mostrei duas realidades. E em ambos os casos, a falta de conhecimento é o que gerou, ou não, claro, o aproveitamento dessas oportunidades. Ou o erro no momento, de repente, de investir. Aqui, então, é importante você lembrar que seja para quem pensa no longo prazo, tanto quanto para aqueles que são mais imediatistas e buscam somente especular com uma compra e venda rápida das criptos, a informação sobre o que se está comprando e quando se está comprando faz toda a diferença. Eu digo isso porque se você sabe que a moeda digital que você comprou tem futuro, não vai te preocupar as quedas, por exemplo, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ganhar com esse investimento. Então, olhar no longo prazo é o melhor ponto para depositar sua confiança. E hoje eu vou te mostrar como não ficar só olhando os outros ganharem e pior, ficar se lamentando porque não aproveitou a Bitcoin quando ela estava a menos de $1. Você pode não acreditar, mas um dia ela esteve. Até porque não é só de Bitcoin que o mercado cripto é feito. Pense nisso. Olá, meu nome é Eduardo e aqui nesse canal eu trago um conteúdo então para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e, claro, ganhar em dólar. Então, se esse de repente é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Olha, eu vou citar algumas moedas digitais nesse vídeo, mas veja que nenhuma delas é uma indicação de compra, sendo muito importante você fazer suas próprias pesquisas sem seguir somente a opinião dos outros e, de repente, claro, perder dinheiro. Então, haja com responsabilidade na hora de investir. Olha só, o campo das criptomoedas se expandiu drasticamente desde que o Bitcoin foi lançado. Isso faz mais ou menos uma década, na verdade um pouco mais. E o próximo grande token digital pode ser lançado amanhã, de repente. Ou, de repente, também já está disponível para qualquer um que queira se beneficiar da sua capacidade de valorização. Mas a um custo alto no que se refere a risco, dependendo da situação, que nem eu já falei, principalmente se você não sabe o que está fazendo. Claro que o Bitcoin continua liderando o pacote de criptomoedas em termos de capitalização de mercado, base de usuários e popularidade, mas não foi assim no seu começo. Olha esse gráfico que mostra o início dele. Veja, ele estava 3 centavos de dólar em 2010. E a rápida ascensão dele até 2011 chegou a ser negociado então a Bitcoin a $29. E para não perder o costume, teve uma queda vertiginosa, como o gráfico pode deixar claro para você. Aqui a gente já podia então ver que o que de repente poderia vir para frente, no caso, se nós estivéssemos naquele momento. Mas não é tão simples quanto parece, né? Ela não estava tão na cara que ia se tornar a moeda mais famosa da era digital. Muitas subidas e descidas fazem parte da história da Bitcoin. Claro que as criptomoedas quase sempre são projetadas para serem isentas de manipulação e controle dos governos. Mas à medida que elas se tornaram mais populares e estão se tornando, veja que também esse aspecto fundamental da indústria tem sido duramente criticado. E essas subidas e descidas que nós vimos na Bitcoin, mas não somente nela, em qualquer outra cripto, nós podemos perceber que também tem muito a ver com essa falta de regulamentação do mercado cripto. Afinal de contas, claro, é óbvio que com essa movimentação de trilhões de dólares, todos os governos querem se beneficiar através de controle e, claro, impostos. Mas vamos lá, o fato é que muitas outras moedas virtuais, como Cardano e Ethereum, estão sendo usadas para criar sistemas financeiros descentralizados, principalmente para aqueles que não têm acesso a produtos financeiros tradicionais. E isso abre um leque enorme de opções de investimento, porque cada nova moeda digital traz consigo um objetivo, que é ser útil para o mercado que irá utilizar ela. E claro, com baixo custo de operação. E isto faz toda a diferença na hora de você investir em uma cripto.
Ó, atualmente existem mais de 9.300 criptomoedas além da Bitcoin, de acordo isso com a CoinMarketCap, que você pode consultar no Google. E essas são chamadas altcoins, ou seja, moedas alternativas. E elas têm uma capitalização de mercado total de mais de $1 trilhão. Mas, olha só, a menos que você seja um negociante de criptomoedas, os únicos altcoins dos quais provavelmente você já ouviu falar são Ethereum e talvez a mais popular, Bitcoin. E ainda, claro, nós temos a famosa Dogecoin, porque como o dono da Tesla, Elon Musk, ela ficou realmente muito famosa à medida que ele resolveu usar essa moeda como forma de adquirir ainda mais popularidade, uma vez que nesse ano ele tweetou muito sobre essa moeda. E aqui você pode ver o hype em torno da Dogecoin. Mesmo sem essa moeda digital ter a característica verdadeiramente importante do ponto de vista técnico, ela é importante dentro de um mercado de negociação e eu diria até de especulação. Então, agora é importante saber e entender o que são essas altcoins e quais são os seus riscos antes de investir nelas, tá? Elas continuam sendo cripto, tá? Altcoins é como, então, moedas alternativas. Alternativas a quem? A uma Bitcoin, tá? Olha só, então, esse termo, ela somente é uma abreviatura. Então, nesse contexto, essas moedas alternativas, elas continuam, olha, sempre, não são emitidas, pelo menos por enquanto, por governos, tá? Todas elas seguem o mesmo padrão de valor no sentido de serem digitais, mas cada uma tem o seu valor para o mercado que ela está atendendo com as suas características específicas e por conta disso, obviamente, tem essa relação em termos de valorização ou desvalorização. Muitas altcoins elas compartilham as características principais, por exemplo, da Bitcoin, mas todas elas são diferentes do Bitcoin de uma forma ou de outra. Só para você ter uma ideia, a Ethereum, a segunda maior cripto em termos de capitalização, ou seja, valor de mercado depois da Bitcoin, ela não foi criada necessariamente para ser um dinheiro digital, mas sim para ser uma plataforma de computação descentralizada. E no caso da popular Dogecoin, ela começou como uma piada baseada num meme, Doge, mas agora é usado até como um sistema de gorjetas nas redes sociais. Se você não sabia disso, essa é uma realidade hoje em dia. Neste ponto, você pode dizer que já conhece ou então que entendeu o que é. Mas e como se negocia esse tipo de moeda então? Já que não são nada tradicionais como as moedas de papel. Veja que é basicamente o mesmo que você faz com o seu dinheiro no banco. Se você não pensou nisso, acompanha meu raciocínio. Eu falo isso de modo bem simplista, claro, né? Para ficar mais fácil de você entender. Porque elas também são armazenadas em plataformas de negociação, que se comparam com bancos ou podem até ser guardadas em equipamentos que se parecem muito com pendrives, que a gente chama de tokens. Em ambos os casos, você vai ter, seja num banco ou seja num token, você vai ter senhas para proteger suas operações, como em qualquer banco convencional. Por isso veja que essas altcoins elas não dependem de bancos, instituições financeiras ou qualquer tipo de intermediário para serem transferidas de pessoa para pessoa. Em vez disso, elas contam com a tecnologia chamada blockchain, que é um livro digital que registra as transações das criptomoedas. Os detalhes das transações são armazenados em blocos, por isso blockchain. Eles são eletrônicos que devem ser verificados por sistemas específicos, então, para garantir que as transações sejam legítimas. Esse ponto é um pouquinho mais complexo, porque envolve você saber o mínimo possível com relação ao algoritmo, por exemplo, e como eles operam. Mas, no momento, não é necessário você entender disso para negociar as criptos. É só uma informação importante para você saber. Porque caso você não tenha conhecimento ainda, a sua conta, por exemplo, no banco, também usa algoritmos para ser operacionalizada e ser garantida pela instituição financeira que você tem conta. E não por isso você tem que conhecer de algo para você ter o teu dinheiro, de repente, no banco e até fazer seus investimentos. Então, veja que você já está cercado por produtos que são semelhantes às criptomoedas, mas nunca se deu conta. Isso porque o futuro mostra operações 100% online. E quem estiver melhor preparado para isso, sai na frente. E as criptos já são criadas pensando nessa realidade.
Em resumo, como o blockchain é armazenado em computadores e servidores ao redor do mundo, seria quase impossível invadir uma rede tão grande. E é por isso que a tecnologia blockchain é considerada segura. Mas uma coisa é a segurança do produto e seu acesso a ele. Outra coisa é a segurança do investimento em criptomoedas e a sua, vamos dizer assim, garantia de retornos. Como o Bitcoin, as altcoins são ativos de investimentos e a maneira mais fácil de comprar é por meio de uma troca online. Atualmente, veja, existem mais de 350 bolsas diferentes nas quais as altcoins são negociadas. E algumas das bolsas de criptomoedas mais conhecidas são a Coinbase, a Binance, a Gemini e praticamente todas as corretoras hoje já oferecem criptos em seus portfólios de investimento também. Veja que os preços da altcoin são considerados pelos compradores e vendedores que negociam nas bolsas. É um ativo que varia e varia muito. Por isso que você precisa estar ciente de que os preços das criptos, eles são o que a gente considera como voláteis. Talvez hoje, comparado com as ações, eu diria para você que realmente é o ativo mais volátil que existe. Agora, quando a gente compara ações de empresas e altcoins especificamente, é importante lembrar que da mesma forma que tem uma proposta de liberdade de negociação, isso significa que não existe controle quanto à sua oscilação de valor, porque o preço final delas não está atrelado a um produto ou um serviço, mas a uma expectativa que aquilo que elas estão oferecendo ou prestando ou se propondo a entregar é realmente atrativo ao mercado consumidor e, claro, investidor. Quando as empresas desejam então vender ações ao público, elas devem primeiro registrar seus chamados IPOs na Comissão de Valores Imobiliários, por exemplo, seja no Brasil ou aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. Já no caso das ofertas de moedas digitais, atualmente não precisam qualquer tipo de registro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, junto à SEC, que é esse órgão governamental que faz esse controle na hora do lançamento das ações de uma empresa nas bolsas de valores, aqui dos Estados Unidos. Agora, isso não significa que você deve ficar longe das altcoins completamente. Olha, altcoins também podem ser uma fonte de diversificação das carteiras de investimentos mais tradicionais. Só que essa diversificação deve ser tratada com muito cuidado, respeitando os seus limites de exposição ao risco e a sua capacidade de absorção de perdas, porque, claro, sem comprometer um percentual significativo do teu portfólio de investimentos. Sempre com a cabeça no lugar, prestando atenção e sabendo o que você está fazendo. E claro, não é um dinheiro que você está contando para pagar as suas contas do mês seguinte. Mas para facilitar a tua vida, deixa eu trazer para você 3 perguntas bem importantes que você tem que fazer na hora de você comprar uma moeda digital. Primeira delas, quem está por trás dessa altcoin e se eles têm um histórico de sucesso. Quando você analisa isso, você consegue, e isso o Google ele vai te contar tudo, você consegue observar qual a realidade que essa altcoin está inserida e você vai perceber se ela é ou não atrativa pelo mercado e, acima de tudo, se ela é segura. Outra coisa, ponto 2, o altcoin resolve um problema real de uma maneira nova, por exemplo? Por que isso? Por exemplo, no caso da Ethereum, a base dela é justamente resolver problemas de contratos inteligentes. E isso você vai perceber que várias outras moedas digitais, elas estão inclusive fazendo uso da base, da estrutura da Ethereum para desenvolver também os seus projetos de altcoin. Então, são moedas que de repente já têm uma estrutura voltada para atender um público. E isso vai mostrar justamente para a ideia de futuro que elas valem muito a pena. E se valem a pena, elas vão se valorizar. O terceiro ponto a ser observado. O crescimento dessa comunidade que está comprando o altcoin, por exemplo, ele é orgânico ou está sendo impulsionado por algum hype midiático de mercado, por exemplo. Você sabe do que eu estou falando. Por exemplo, a Dogecoin ela foi assim. Ela foi somente na base de Twitter, atrás de Twitter, ela foi ganhando popularidade e hoje ela tem uma capitalização de mercado de bilhões. Então, tem que ver até que ponto vale a pena para você assumir esse risco já sabendo que não é um produto que oferece uma solução para o mercado, mas somente está dentro do contexto da especulação. Agora que você já tem uma visão geral do que é, onde encontrar e principalmente perguntas a fazer antes de comprar,
deixa eu te mostrar algumas opções bem interessantes para você conhecer de altcoins que respondem adequadamente às 3 perguntas que eu te falei. Mas, é importante ainda categorizar as criptos. E nesse caso, se pensarmos em funcionalidade, eu diria para você que a Ethereum ela já está fazendo história. Isso porque já é a segunda maior criptomoeda por capitalização, como eu já falei, ou seja, valor de mercado. E no momento é a mais provável de se aproximar ou talvez ultrapassar os números da Bitcoin. Isso porque foi a primeira a introduzir os chamados contratos inteligentes, que são pequenos pedaços de códigos que vivem dentro do blockchain. É uma estrutura dinâmica dentro da blockchain. E esses contratos inteligentes, eles são uma virada de jogo. Isso porque estão por trás de muitos grandes desenvolvimentos como finanças descentralizadas e tokens chamados não fungíveis, ou os conhecidos NFTs, que estão impulsionando o crescimento das criptomoedas nos últimos anos. E olhe que esses NFTs de design e belezas questionáveis, eu diria, têm um mercado milionário pela frente. E você pode dizer que não vê nada de especial, mas aí que está. Eu gosto não de discutir a respeito desse assunto, mas é importante analisar que gosto não se discute. E tem gente que já pagou quase 17 milhões de dólares em maio de 2021, ou seja, agora, por esses carinhas que eu te mostrei aí na tela já. E veja que estamos falando dessas imagens mesmo. Não tem nada de materializado em escultura ou coisa do gênero. Então, olha aonde pode chegar esse mercado virtual. Mas voltando então aos contratos criados e gerenciados pela plataforma da Ethereum, esses pequenos trechos de código autoexecutável, eles permitem formalizar de repente um acordo com alguém, com outra pessoa, sem envolver terceiros. Olha só, ou seja, são contratos realmente inteligentes que nos permitem armazenar as informações de direitos autorais e propriedade em um colecionável digital, como uma obra de arte, ou seja, os NFTs, ou de repente um cartão de colecionador de esportes. Agora, em termos de sustentabilidade, eu já chamaria atenção para Cardano. É isso mesmo. Ela é conhecida como uma criptomoeda de terceira geração, que visa corrigir alguns dos problemas enfrentados tanto pela Ethereum quanto pela Bitcoin. E tem por foco usar a tecnologia blockchain, que eu já te falei, para resolver problemas do mundo real e adota uma abordagem de desenvolvimento voltada para pesquisa. Olha, a popular moeda digital tem escritórios em 15 países, em 4 continentes, e a sua eficiência quanto ao consumo de energia corresponde a somente uma fração do Bitcoin ou da Ethereum. Ambos usam eletricidade suficiente para abastecer um país inteiro a cada ano. Já a rede Cardano usa apenas 6 gigawatts-hora por ano, o que é aproximadamente ou equivalente ao consumo mensal de energia de um estado como Nova Jersey, aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, falando de velocidade das operações, a altcoin chamada Solana, ela realmente é muito interessante. Veja que a Bitcoin pode processar apenas cerca de 7 transações por segundo. Então, praticamente qualquer criptografia é mais rápida hoje em dia. Já a Solana, ela é muito mais rápida. Ela processa mais de 50 mil. Isto mesmo, olha que diferença absurda. O que a torna muito mais escalável até do que a Bitcoin e muitas outras criptomoedas. A Solana é uma blockchain programável que executa contratos também inteligentes e, como a Cardano, tem uma fração do custo ambiental por conta da questão do consumo de energia, sendo que existem atualmente mais de 300 projetos em execução no sistema da Solana, incluindo trocas descentralizadas de criptomoedas, stablecoins e aplicativos de carteira. E esse número só está crescendo. Mas vamos lá, falando então de interação entre usuários, tem uma outra cripto chamada Polkadot. É uma criptomoeda única que ganhou terreno extraordinário em 2021, justamente usando a tecnologia Web 3.0 para criar uma arquitetura multi-chain. Essa moeda digital ela faz blockchains diferentes, capazes de interagir uns com os outros. Olha só que disruptivo isso. Isso porque a ideia é criar consenso, interoperabilidade e segurança compartilhada entre vários blockchains.
Porque ao invés de enviar todos os aplicativos que gerencia por meio de uma rede somente, cada aplicativo tem seu próprio mini blockchain que se conecta de volta à cadeia principal. Em outras palavras, se houver um pico de demanda por um determinado aplicativo, isso não vai afetar em nada o desempenho dos aplicativos no blockchain da Polkadot. É como imaginar um conjunto de estradas secundárias que levam o tráfego para longe de uma via de repente congestionada no momento de rush. E para melhorar, a tecnologia pode ser atualizada automaticamente sem a necessidade de outras cripto como bifurcação de repente. Ainda no que se refere à sua criação, como eu te falei, é muito importante saber da onde vem e para onde vai a altcoin. Um dos fundadores da Polkadot também cofundou a Ethereum. Isto, além de outros desenvolvedores, de repente, uma larga experiência em cripto, fazem parte da estrutura que desenvolve a Polkadot hoje. Então, diante de tudo isso que eu te falei, agora me diz, principalmente, e isso é muito importante, eu quero saber, a tua opinião aqui nos comentários, qual cripto você já conhecia e qual te interessa mais. E ainda aproveita, dá um like nesse vídeo e compartilha com mais alguém para beneficiar outras pessoas também desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.